Eu tô entregando para você a minha estratégia de investimentos que vai fazer com que você conquiste o seu primeiro Bitcoin de forma automatizada. Você só precisa de 3 coisas: querer investir em Bitcoin, querer ter liberdade financeira e clicar no botão abaixo. Olá, criptomaníacos! BUSD, a stablecoin da Binance, foi proibida pelo governo dos Estados Unidos. Isso afeta não somente a corretora Binance, mas também a empresa Paxos, responsável pela emissão da moeda. E se analisarmos mais a fundo, todo o mercado cripto, incluindo o dinheiro que você mantém em stablecoins ou em corretoras. As stablecoins são uma categoria de criptomoedas que buscam manter uma cotação estável, muitas vezes vinculando-se a moedas fiduciárias como o dólar americano. Entre as stablecoins mais populares estão Tether, a USDT, BUSD, ou Binance USD, USDC e a Pax da própria Paxos. Essas moedas digitais são emitidas por empresas privadas que se comprometem a manter uma reserva de dólares em proporção equivalente às moedas em circulação. A ideia é que cada unidade da stablecoin corresponda a uma unidade da moeda fiduciária, garantindo uma estabilidade de valor. Enquanto as criptomoedas foram criadas para funcionar sem a necessidade de intermediários centralizados, as stablecoins centralizadas são emitidas e gerenciadas por empresas privadas, o que as tornam mais vulneráveis do ponto de vista regulatório, já que algumas autoridades consideram que elas se assemelham mais a títulos financeiros do que a moedas digitais. Nos últimos meses, as autoridades americanas têm intensificado suas investigações sobre as stablecoins e, em particular, sobre a BUSD emitida pela Paxos. As implicações para o mercado de criptomoedas como um todo ainda não estão claras, mas podem representar um desafio significativo para as empresas que emitem e gerenciam stablecoins centralizadas. Para entender melhor o que está acontecendo, você precisa se aprofundar no assunto. Essa não é somente uma questão ligada a stablecoins, e sim a exchange, corretoras que oferecem criptoativos e que começam a ser alvo do governo americano, da regulamentação global que está acontecendo sobre criptomoedas. Então, eu vou começar esse vídeo de hoje por notícias que parecem, a princípio, não estar relacionadas, como, por exemplo, a Walltime, corretora de Bitcoin pioneira aqui no Brasil, desde 2014 em operação, fechando as portas e dando prazo final para saques. A princípio, isso pode parecer somente consequência do inverno cripto, ou seja, o mercado caiu e aí uma corretora não conseguiu se manter. Mas que estranho, né? Afinal, é uma corretora que começou em 2014 e já passou por outros invernos criptos, inclusive aquele que a gente teve em 2018, 2019. E a Walltime se manteve de pé. O que será que mudou de lá para cá? Afinal, não é somente a Walltime que está tendo problema de fechar as portas. Nós também tivemos o fechamento da Local Bitcoins, uma corretora P2P, uma plataforma P2P para negociação de criptomoedas. E ela foi fundada antes, inclusive, da Walltime. Ela foi fundada em 2012 globalmente e ela também faliu, né? Está fechando as portas. A própria Local Bitcoins informou em nota que o motivo do fim envolve o inverno das criptomoedas. Mas isso não parece estranho para vocês? Essas corretoras vêm lá de 2012, 2014, quando o volume de criptomoedas, que é o que sustenta corretoras, era desse tamaninho. O volume atual de movimentação de criptomoedas é dezenas de vezes maior. Essas corretoras ganham justamente com as taxas cobradas nessas transações, nesse volume que é feito de transações. Então, como com um volume maior, elas conseguem menos dinheiro a ponto de fecharem as portas? Talvez esse gráfico aí na tela ajude a esclarecer isso para vocês. Está aí o volume semanal da Local Bitcoins. Vocês percebem que lá atrás ela tinha um volume variável, né, volátil, como é o mercado cripto, mas sempre em patamares altos, né, com picos muito interessantes de volume. Mas algo mudou no ano de 2019, quando ela teve seu último pico, né? O pico estava subindo como acontecia neste momento aqui, e a partir daqui ela foi obrigada, por meio de regulamentação, a adicionar KYC, Know Your Customer, ou Conheça o seu cliente. Aquelas regrinhas terríveis que te obrigam a enviar documentos para a corretora, sua foto, sua voz, sua digital, enfim, toda aquela burocracia
para sua segurança, não é mesmo? Só que na hora que ela começou a exigir isso dos seus clientes, que são clientes, como eu falei, que estão muitas vezes em países aí com problemas políticos e econômicos, olha o que acontece com o volume da Local Bitcoins. Ele desaba e nunca mais retorna. Se torna cada vez menor, até ser insignificante a ponto da corretora ter que fechar suas portas. Portanto, o que gerou esse inverno dentro da corretora não foi exatamente o inverno cripto, e sim a obrigação do Know Your Customer, uma regulamentação imposta por governos que fez com que a corretora perdesse toda a sua vantagem competitiva com relação às outras. Essas restrições geradas por causa de regulamentação foram um primeiro passo, um primeiro ataque às corretoras, matando aquelas que eram menores ou muito específicas, como era o caso da Walltime e da Local Bitcoins. E agora os governos começam um segundo ataque. Um ataque a serviços que a princípio não estavam sob supervisão da SEC, como por exemplo staking. Olha a notícia aí, Kraken, uma outra exchange, é multada em $30 milhões pela SEC e interromperá o seu serviço de staking. Staking é você colocar sua criptomoeda travada dentro de uma empresa ou dentro de uma plataforma e receber lucro com isso, né? Como se fosse uma espécie de poupança. E o governo americano usa isso, o serviço de staking, como argumento para impor pesadas multas em outras corretoras, que também irão sofrer e algumas vão fechar suas portas. Então a Kraken foi atingida por essa medida, como fala aqui na matéria, imediatamente encerrando sua plataforma de staking como serviço terceirizado, pagando 30 milhões de multa para a SEC e, claro, perdendo parte dos seus clientes e também parte da sua receita. Outra empresa, outra exchange que também está sendo atingida é a própria Coinbase. A matéria explica, Coinbase na mira da SEC. Ela também oferece serviço de staking. As ações da Coinbase, ou seja, o valor da empresa, caíram na Nasdaq mais de 13% no dia que essa matéria foi publicada. Ou seja, 13% do valor de uma empresa sumiu de uma hora para outra. É assim que o Estado, os governos vão pouco a pouco matando as exchanges. Vai tornando mais e mais difícil você investir nesse mercado. E te parece não existir outra solução além das CBDCs, as moedas digitais dos bancos centrais, como por exemplo o dólar digital. Mas aqui na Criptomaníacos nós não vamos te abandonar, a gente sempre apresenta uma solução. Então, para você que busca fazer staking e agora tem problemas de fazer isso em plataformas centralizadas, em corretoras de criptomoedas, porque a SEC e outros órgãos governamentais estão proibindo, estão atacando, estão multando, você pode fazer isso diretamente dentro da blockchain da sua criptomoeda preferida. E nesse momento, acabamos de lançar o nosso relatório sobre staking na Ethereum. E o trabalho ficou fantástico. Dá uma olhada nessa capa do relatório. Tá aqui o Vitalik Buterin, né? No símbolo da Ethereum, todo aqui, ó, feito com design muito louco. E aqui o título do nosso relatório. Staking na Ethereum, a grande oportunidade? É uma pergunta. O destrave do mercado bilionário. Nesse relatório, nós explicamos para vocês que finalmente, após vários e vários meses, onde os investidores travaram, fizeram staking das suas Ethereums na blockchain da Ethereum, isso será destravado. Estamos falando de bilhões e bilhões de dólares. Ao mesmo tempo que você pode ver uma saída de Ethereums por parte daqueles investidores que estão travados há muito tempo, pode ter também uma entrada bilionária de tokens dentro da plataforma de staking da Ethereum. Até porque, como vocês viram, as corretoras estão com problema de oferecer esse serviço. Para onde vai toda essa demanda por staking? Talvez para uma blockchain como a da Ethereum, caso isso funcione. Nesse relatório você vai ficar sabendo, por exemplo, que o medo das pessoas de fazerem staking na Ethereum, porque não sabiam uma data para o destrave, fez com que a alocação fosse pequena percentualmente. Somente 14% das Ethereums ficaram em staking, comparação com outros projetos onde a média é muito maior. Por exemplo, na Cardano, 72% está travado em staking. Então, somente 14% na Ethereum. Só que 14% da segunda maior criptomoeda do mercado representa muito mais em dinheiro do que
os outros projetos. Então, 14% de stake no Ethereum está falando aqui de mais de 27 bilhões de dólares. A segunda colocada, que é Cardano, mais de 9 bilhões. Então, de 9 para 27 bilhões é uma diferença tremenda. Estamos falando somente de 14% de staking na rede da Ethereum. Imagina se eles liberarem, destravarem isso agora e essa taxa de staking subir de 14% para 70%. Quantos bilhões vão ser injetados aqui dentro de capitalização na Ethereum? E que impacto isso pode ter no preço da Ethereum? Ficou curioso? Então leia esse relatório gratuito, basta clicar no link aqui embaixo, com um clique você acessa esse relatório que pode mudar a sua vida nas criptomoedas.